Existem momentos que mudam a química do nosso cérebro. O meu foi esse. Sakura Card Captors é um anime clássico, um dos maiores exemplos do Mahou Shoujo, ou traduzindo diretamente, as garotas mágicas. O gênero do Mahou Shoujo é um pilar na parte da cultura japonesa quando se trata de animes e mangás. Ele se caracteriza por aquela personagem feminina que ganha poderes e embarca em uma aventura ou tem que resolver coisas do dia a dia. Às vezes tem o seu mascote fofo, às vezes tem que saber lidar com a sua vida mágica e sua vida normal. São vários elementos que tornaram esse gênero uma coisa muito própria e única, sabe, no decorrer de todos esses anos. Então vem comigo, que hoje a gente vai conversar sobre esse mágico mundo das Mahou Shoujo. Oi, eu sou Henri, cineasta publicitário e Sailor Mart é a melhor Sailor. E esse é o Claquete de Papel, projeto onde eu falo de cinema, quadrinho, animes, música, tudo que eu tiver interessado. E pra comemorar esse momento mágico que a gente tá vivendo aqui enquanto fã de Sakura Card Captor, com a volta de Sakura Card Captors pra TV aberta, com os episódios sendo postados gratuitamente no YouTube, a inauguração de um Sakura Café lá em São Paulo, por favor, alguém me manda pra aquela cidade pra eu conhecer esse café. Hoje eu resolvi gravar um dos meus primeiros vídeos nesse canal. Tá, contexto, vamos lá. Tá, vamos pro contexto. Eu comecei a fazer realmente esses vídeos pra esse canal lá por 2020, vocês sabem o que estava acontecendo com o mundo naquela época, né? Enfim, mas nunca foi uma coisa constante fazer uma vez na vida, outra vez na morte um vídeo. E agora que realmente vai ainda fazer um ano que eu voltei ativamente com esse canal, eu resolvi refazer alguns vídeos antigos e esse era um desses que eu tô querendo refazer há muito tempo. Inclusive eu tentei refazer esse vídeo gravando lá na Kiba Station com a minha amiga Mari lá em São Paulo, só que o áudio não ficou muito legal. Esses são alguns elementos do tema do nosso vídeo de hoje, que é Mahou Shoujo! E cá estou eu tentando refazer este vídeo, finalmente. E eu acho que agora vai sair, agora vai dar certo. Porque o de 2020 eu tenho uma certa vergonhinha de mostrar hoje em dia. Himitsu no Ako-chan. Eu acho que eu falei errado. Tá, deixando o passado de lado, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, mande para os seus amigos e deixe logo nos comentários qual a sua garota mágica favorita. Isso vai ser muito legal pra gente fazer essa troca aqui. Se possível, também ajude com o Pix do canal. Qualquer valor é de muita ajuda, esse projeto é 100% autoral e tá sendo muito legal compartilhar alguns dos meus gostos com vocês. Com tudo isso dito, vem comigo e vamos conversar sobre o Mahou Shoujo. Mas afinal, o que é Mahou Shoujo? Mahou Shoujo são obras japonesas que se caracterizam por trazerem garotas mágicas. O foco principal gira em torno dessa garota ou jovem mulher, geralmente adolescente, que ganha poderes mágicos. Ela é retratada como uma heroína que usa seus poderes para o bem, seja para salvar o mundo, ajudar os outros ou resolver problemas pessoais. Assim, com tantos anos que a gente já tem produção de Mahou Shoujo, óbvio que o gênero já mudou de várias formas. A gente tem Mahou Shoujo tecnológica, Mahou Shoujo mágica, sabe? Inúmeros tipos que a gente vai explorar aqui. Mas algumas características sempre permanecem, sabe? Muito sobre essa bondade, lições sobre a vida, sobre amizade, sobre amor. E uma coisa que caracteriza muito, pelo menos hoje em dia, são as transformações mágicas, coisa que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Pelo poder do prisma lunar! Transformações essas que geralmente envolvem uma sequência visualmente impressionante, efeitos brilhantes, trajes elaborados, acessório mágico, o carnaval completo. Muitas vezes também tem identidade secreta, abordar essa dualidade da garota que precisa ser normalzinha pro padrão japonês, sabe, de como eles devem tratar as mulheres e por trás é uma super-heroína. Muitas das vezes a gente tem um mascote muito fofinho. Além disso, muitas obras abordam um cenário cotidiano, sejam cidades, escolas, o dia a dia dessas personagens, tornando elas muito mais próximas como inspiração para jovens garotas. Mas afinal, como surgiu o Mahou Shoujo? A origem remonta lá pela década de 60, 70, mas as suas raízes são bem mais antigas. Se a gente for procurar muito a fundo, a gente vai encontrar desde literatura ocidental, os contos de fada, que se expandiram cada vez no Japão pós a Segunda Guerra. Mas teve uma obra dos anos 60 que ajuda a popularizar demais o gênero no Japão. E foi A Feiticeira! Esse clássico da televisão dos anos 60, que a gente vê uma jovem bruxa tendo que se adaptar à vida humana, não querendo usar os poderes. A Feiticeira é uma obra que é uma mulher que tenta se enquadrar no padrão feminino da década de 60, né, e tal, mas ela sempre foge um pouquinho, tendo uma mensagem até contraditória e interessante se a gente pensar no contexto dos anos 60. Mas assim, A Feiticeira foi um grande sucesso. Não só eles chamaram Elizabeth Montgomery, né, a atriz, né, da série, para fazer propagandas no Japão, como em 2004 teve um remake japonês da série.
Tá, mas vamos voltar pros anos 60, porque a primeira obra que a gente retroativamente chama de Mahou Shoujo foi um mangá ainda na década de 60, que foi 秘密の赤ちゃん Himitsu no Ako-chan. Foi um mangá criado pelo Fujiro Akatsuka, um cara que foi uma lenda dos mangás cômicos no Japão, e ele trazia a Atsuko, uma garota comum que ganha poderes através de um espelho mágico, que permite com que ela se transforme em qualquer pessoa ou coisa que desejar. A obra fez muito sucesso, teve diversos remakes, inclusive o mais famoso, que é o de 88, e até mesmo um live action lá pelos anos 2000 e pouco. O mangá de Ako-chan, ele é de 62, ou seja, até antes da série A Feiticeira, porém ele só foi ganhar anime em 69. E nesse meio tempo da demora dessa produção, a gente teve uma outra história que foi criada e é considerado o primeiro anime de Mahou Shoujo, que é 魔法使いサリー Mahou Tsukai Cell é um mangá de 66 que teve um anime no mesmo ano. A Cell é uma princesa do mundo das bruxas, um reino mágico paralelo ao reino dos humanos. E curiosamente é quase um isekai ao contrário, porque ela vem parar no nosso mundo real e ela acaba se apegando, fazendo amizades e usando seus poderes para resolver coisas do cotidiano. E assim, Mahou Tsukai Cell é totalmente a feiticeira for kids do Japão. Era um slice of life que contava muito do dia a dia dessa personagem, a gente entendia como ela usava os poderes, se importava com seus amigos e personagens. Só que se vocês repararem bem, essas duas histórias ainda não tinham aquela pegada super de heroísmo que a gente está mais acostumado com Mahou Shoujo, e também não tinham as transformações de uma forma tão elaboradas. Mas elas já traziam elementos que seriam reaproveitados e tornariam esse gênero tão popular até hoje. Até o momento que entrou na história o Go Nagai. Sim, esse mangaka lendário que criou Mazinger Z, Devilman. E ele já foi para um caminho que, por mais que não seja Mahou, não seja mágico no início, e mais uma pegada de ficção científica, determinou muitas coisas que aconteceriam em outras histórias de Mahou Shoujo. Afinal, foi ele que criou Kyuri Hanei. Aqui a gente acompanha Hanei, uma ciborgue que conseguia, de certa forma, manipular o ar ao redor e mudar as roupas, mudar suas profissões, suas habilidades, esse tipo de coisa. E foi em Kyuri Hanei que a gente começou a ver as transformações. Tudo bem problemático hoje em dia algumas dessas coisas, afinal a gente tem uma extrema exploração do corpo feminino, né? Porém essa base e a história de ação e aventura misturado com as transformações serviu de base para outras histórias que a gente vai falar mais em breve nesse vídeo. E Kyuri Hanei já teve várias releituras, várias mesmo, inclusive o live action feito pelo Hideaki Anno, criador de Evangelion. Ao mesmo tempo que o Go Nagai estava lá reforçando Kyuri Hanei, a gente teve um movimento maior feminista no Japão. Mas é importante falar como também foi um momento onde muitas dessas mulheres entraram no mercado de mangá e animes. A Machiko Hasegawa, por exemplo, foi a primeira mulher a fazer mangás. E a Hideko Mizuno foi a primeira que se popularizou muito no gênero shoujo, né, que era um gênero voltado para garotas. Sem contar com outras lendas da época, a Rumiko Takahashi, que eu já falei várias vezes aqui, por mais que não seja de garotas mágicas, ela se reforçou muito no meio do mangá, então, tipo assim, elas estavam ocupando e cada vez mais isso foram alguns passinhos para trazer algumas das melhores garotas mágicas que a gente conhece na história. E a gente tá chegando nela já já. Nos anos 80 a gente tem diversos garotas mágicas, mas eu quero focar em duas que foram muito importantes pro gênero, como por exemplo, a Creamy Mummy, que segue a história de uma garota de 10 anos que consegue se transformar na Creamy Mummy, uma idol de 16. Basicamente é a Hannah Montana mágica, porque a gente vê a vida dela na escola e como ela esconde que ela também é uma idol super famosa e que consegue misturar muito bem a comédia com o drama e as aventuras que a Creamy Mummy vai ter. Mas uma das que eu mais gosto dessa época é a Magical Prince Miki Momo. O anime dela foi o primeiro que deu muita importância para mascote fofo, então isso se tornou uma grande marca do gênero. Moko é uma princesa de uma ilha que fica ao redor da nossa Terra e lá vive vários seres mágicos, vários contos de fada. Mas como as pessoas da Terra estão perdendo esperança, essa ilha está quase indo embora da nossa órbita. Então Momo é mandada pelos seus pais para cá para a Terra na forma de uma adolescente para poder recuperar a esperança do planeta. E o seu poder é se transformar em uma versão adulta de si mesmo. E ela é acompanhada desses 3 mascotes, um cachorrinho, um pássaro e um macaquinho. E o que pode estar parecendo um anime tão fofinho, né? Na verdade, teve uma coisa muito trágica, porque a Momo simplesmente em um episódio morre, atropelada por um caminhão que carregava brinquedos.
E isso foi uma forma de protesto contra as empresas de brinquedo, que estavam influenciando a produção de diversos animes. Esse anime também tem uma lenda urbana, que envolve desastres naturais, mas isso é um assunto para outro vídeo. E antes de chegar nos anos 90, eu sei que não é exatamente o Mahou Shoujo como a gente conhece, mas eu acho que serviços de entrega da Kiki, que também já ganhou um vídeo aqui, consegue abordar como a magia está relacionada com o dia a dia e sobre crescimento pessoal, além de trazer uma personagem feminina muito forte, muito interessante. E confere que eu já tenho um vídeo sobre Kiki aqui, é um filme que dá para explorar muitos temas, é um filme maravilhoso, um exemplo do Mahou Shoujo intimista, sei lá. Agora vamos falar dos anos 90? Tá, calma. Só mais uma coisa. Entre a década de 70 e 80, surgiu uma franquia chamada Super Sentai. Criada por Shotaro Shinomori, essa lenda dos tokusatsu que também criou Kamen Rider, os Super Sentai traziam uma equipe de heróis coloridos. Basicamente isso, eram histórias de aventura, mas elas tinham muito um olhar para o público jovem masculino. E aí, essa ideia dos heróis coloridos serviu de inspiração para uma das melhores coisas já criadas na Terra. Assim, um pouquinho, né? Só isso. Um tal de Sailor Moon. Criado por Naoko Takeuchi, Sailor Moon é uma das histórias de mangá mais importantes de todos os tempos. Ela revolucionou o gênero e introduziu uma equipe de garotas mágicas que pegou muitos elementos desses Super Sentais, além de ter popularizado o gênero no mundo inteiro. E óbvio, ele reforçou aquela coisa lá do Kiri Honey de grandes transformações. Além de saber muito bem mesclar a vida cotidiana com a vida mágica, sabe? Coisas que Cream Mama já tinha trazido, sabe? Então, tipo assim, foi trabalhando em cima disso que Sailor Moon se tornou um fenômeno super relacionável pro mundo todo. Porque tinha ação, tinha personagens incríveis, tinham personagens complexas, tinham referências a diversos movimentos femininos, como as próprias Sukeban, como eu já citei lá. E não só isso, trazia muitas questões LGBT para a história. Então, foi um anime mangá muito, muito importante para a época. E, gente, o Mahou Shoujo mudou para sempre depois de Sailor Moon. Já existia, mas foi a partir daqui que ele se tornou o grande movimento cultural que ele é. Houve uma tentativa falha de ter uma versão de Sailor Moon nos Estados Unidos também, que não saiu do episódio piloto. E também um live action de Tokusatsu, que eu acho muito irônico, porque Sailor Moon se inspirou em Tokusatsu e depois teve um Tokusatsu de Sailor Moon. Eu até gosto, sabia? Se você nunca assistiu Sailor Moon, por favor, assista ou o clássico ou o Crystal, acho que são ótimas portas de entrada. É a história clássica da garotinha que salvou um gato e deu poderes pra ela, e ela descobriu que era uma guerreira dos planetas, enfim, e a Sailor Mart é a melhor Sailor. Pouco depois, um grupo feminino de mangakás se uniu e criou um estúdio. Elas começaram fazendo pequenas fanfics, basicamente, inclusive com Cavaleiro do Zodíaco, e elas foram se reforçando e criando um estúdio para si. Esse estúdio, a Clamp. Eu não vou falar muito da Clamp aqui, porque eu acho que a Clamp rende um vídeo só pra si, porque tem obras incríveis, magníficas, e elas foram um pilar em dois dos maiores Mahou Shoujos também da década de 90. Um deles, pegando elementos de Isekai, que são essas histórias onde o personagem vai para o mundo mágico, e também de fantasia medieval, e criou as Guerreiras Mágicas de Rei-Earth. Foi uma obra que conseguia pegar elementos dramáticos muito interessantes, tinha um mascotinho fofo, tinha tudo que todo Mahou Shoujo bom tem que ter. Nele a gente acompanhava essas três garotas incomuns da escola que foram parar nesse mundo mágico. Enquanto elas tentam salvar aquela terra, elas também tentam ver uma forma de voltar pra casa. E era uma história muito mágica e muito incrível, e assim, marcou muito minha infância, sério. E tá vindo um remake muito em breve, e assim, minha vida tá girando em torno disso. Garotas Mágicas estão voltando. E além de Rei-Earth, a Clamp criou o meu Mahou Shoujo, que, assim, eu assistia que nem louco na época da TV, quando era criança, que era Sakura Card Captors. Nossa, o que falar de Sakura Card Captors? Foi, tipo assim, um mangá que marcou geração, mangá barra anime. A história da garota que solta cartas mágicas pelo mundo e precisa recuperá-las, se tornando essa grande garota mágica, basicamente conquistou o mundo todo. Porque era uma história tão relacionável sobre o dia, era uma história que tinha muitas pausas de uma forma muito positiva.
mostrava o dia a dia da Sakura, mostrava as decepções e amores novos, sabe? E mostrava como ela tinha que amadurecer e se tornar uma heroína. Sakura Card Captors, enfim, é um dos meus mangás favoritos de todos os tempos, sabe? A Clamp tava no máximo aqui. E eu acho muito legal tá voltando. A gente não fala muito do Clickard aqui. Eu particularmente não gosto, não sei se você gosta, mas eu não gosto muito. Mas eu acho incrível Sakura nunca ter morrido, sabe? Basicamente é isso. A Clamp se tornou lenda a partir daí. Volte a família que merece! E antes de eu sair dos anos 90, eu acho que também vale citar alguns mahou shoujos incríveis, como Wedding Peach. Basicamente um grande romance envolvendo mahou shoujos. É lindo, é muito bom e tem uma trilha sonora magnífica. E como os anos 90 foi a década do mahou shoujo, também quero falar de uma paródia, a Super Pig. Em contraste às belas transformações das mahou shoujo, é que a Super Pig se torna uma porquinha. E isso é incrível. Sério, Super Pig também rende um vídeo só pra ela. É um dos meus animes... Enfim, eu amo Super Pig. Vocês podem reparar que eu gosto muito de mahou shoujo. Super Pig tá aqui, ó. É uma paródia, mas ele também se sustenta em si como uma história de mahou shoujo muito boa. E a gente vai pro ano 2000, uma época que também teve diversos mahou shoujos. Enfim, muitos bons e alguns esquecíveis, já a gente vai chegar em um deles. Mas, por exemplo, Pretty Cure é um mahou shoujo muito legal, que é uma franquia. Todo ano tem um novo. Enfim, seguindo a fórmula do Super Sentai, a gente tem todo ano um novo Pretty Cure. Também quero citar Tokyo Mew Mew, que as garotas viram gatinhos. Isso é muito fofo, eu adorava. E além de ser uma história que abordava muitas coisas lúdicas do meio ambiente, sabe? Então, sem soar chato, enfim, eu adoro Tokyo Mew Mew. Só que, gente, se eu for começar a citar todos os mahou shoujos da década de 2000, esse vídeo não acaba nunca, porque teve muito. E quando uma obra satura, normalmente a gente começa a ter algumas subversões dentro dela. A gente tem as paródias, como a gente já teve Super Pig, e a gente tem as subversões, obras que tentam se questionar, tal qual aconteceu com o gênero mecha, que, enfim, era um gênero incrível, e a gente começou a ter Evangelion, que, enfim, se auto-questionava sobre o gênero mecha. A gente também teve isso com as mahou shoujo. E a gente teve mahou shoujo muito diferentes, como, por exemplo, mahou shoujo Sight, que eu até hoje não assisti. Me digam nos comentários se vocês acham que vale a pena eu assistir. Eu sei que é muito pesado, tenho que preparar minha cabecinha pra isso. A gente teve Magical Girl War, que são as mahou shoujos bombadas. O Curie High Earth Defense Club Love. Teve o Magical Girl Space Op Asuka, que era sobre unidades militares que usavam garotas mágicas. Mas eu quero falar, talvez, a maior subversão de todo o gênero. Um anime que é muito amo e odeio, mas um anime que quase destruiu internamente as questões do mahou shoujo. Que é... Fuela Mad Madoka Mágica. E o trauma, por que eu vou falar desse anime agora? É que a gente acompanha a Madoka, uma garota que tem uma oportunidade de se tornar uma garota mágica, e todas as garotas ao redor, fofinha, que vão se tornando garotas mágicas e sendo decapitadas. Basicamente, Madoka Mágica te faz questionar sobre os perigos de se tornar uma garota mágica. Qual responsabilidade uma garota dessa, de às vezes menos de 15 anos, tem que ter pra salvar o mundo, e como isso afeta a cabeça delas. Eu não tenho cabeça pra isso, eu tenho 30 e pouco. Não dá. Questões psicológicas, questões mais profundas sobre existencialismo, sobre se tornar Deus. Eu não vou dar muito spoiler Madoka Mágica além disso. Enfim, Madoka Mágica é um anime... Eu amo Madoka Mágica. É um anime que, pra quem já é fã de mahou shoujo, eu acho legal essa desconstrução. Não recomendaria pra ser o primeiro pra ninguém, mas é um anime muito bom. E é engraçado porque, de certa forma, trouxe até um novo ar pro mahou shoujo. Eu vi muita gente conhecendo depois de Madoka, ainda mais porque ele estava disponível há um tempo atrás no serviço de streaming de forma fácil, não sei hoje em dia, mas antes estava, mostrando que garotas mágicas nunca saem de moda. O gênero mahou shoujo é muito mais do que garotas usando posezinhos. Eles abordam temas profundos e universais e refletem questões sociais, econômicas e culturais do seu período lançado. Por isso que é tão interessante conhecer vários mahou shoujo de várias épocas. Além de ter inspirado e continuar inspirando várias gerações de jovens, principalmente garotas, que se veem naquelas personagens empoderadas. E não só isso, porque o mahou shoujo foi além do Japão, inspirando inclusive coisas como Witch ou até mesmo Winx. As histórias frequentemente abordam desafios pessoais, superação, empoderamento, e mostra como essa força interior e a bondade às vezes são mais importantes do que os seus poderes mágicos. O mahou shoujo na cultura pop tem uma importância imensa. Ele revolucionou a representação feminina, ofereceu personagens inspiradoras,
e te fazendo lembrar que às vezes você só tem que chegar e gritar. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado para quem chegou até aqui nesse vídeo. Era um vídeo que eu queria fazer há muito tempo. Muito obrigado a todo mundo que tem apoiado esse canal. Se você puder ajudar no Pix, deixar o seu like, se inscrever no canal, toda forma de apoio é válida. Diga aqui no seu comentário qual o seu Marrom Shoujo favorito. Se eu não citei aqui no vídeo, complemente a conversa. Quero ir atrás de outros, quero conhecer mais. E me diga qual Marrom Shoujo você acha que merece um vídeo só pra si nesse canal. Só não me recomendo uma Marrom Shoujo de tipo 300 episódios que eu não tô com tempo agora. Recomendo um curtinho. É melhor. É isso, muito obrigado para quem chegou até aqui. Não deixem de ver outros vídeos do canal, a gente já tem outros vídeos sobre temáticas parecidas e vai ser sempre bom receber vocês aqui. É isso, muito obrigado e até a próxima. Henri, fora!